Olá! Vamos estudar os manuscritos sagrados? No vídeo anterior eu falei vamos estudar a Bíblia, mas eu percebi que a palavra de Deus, ela é muito extensa e tem muitos manuscritos sagrados que não foram incluídos no nosso, no nosso livro Bíblia, né? Que é a junção dos manuscritos. Mas só que isso é um outro estudo. Bom, o estudo de hoje é um estudo que eu considero muito importante. Nós vamos falar sobre o dízimo, sobre as ofertas, sobre a aliança antiga, né, que alguns chamam de Velho Testamento, e, lógico, a aliança, o pacto restaurado pelo Mashiach, o Jesus, né, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, né? Bom, por que eu considero esse assunto interessante? Porque foi por meio dele que eu comecei a notar que algumas coisas estavam erradas, né? Mas depois eu conto em outro vídeo, se for interessante, né? Eu conto a minha história, o que aconteceu, né? Como que eu comecei a indagar e foi o momento que eu comecei a realmente estudar a palavra do Altíssimo e eu visualizei que existe muitas coisas que não são estudadas a fundo em muitas religiões, igrejas, né? E deixa as pessoas, de certo modo, engessadas, e eu era uma dessas pessoas que estava totalmente engessada e cega. Mas antes da gente abrir a Bíblia, nós vamos orar. Querido e amado Yahweh, louvado seja o seu santo nome, Pai eterno. Estamos aqui hoje para estudar mais a respeito de Ti. Pedimos que o seu Santo Espírito possa nos guiar para que nada que seja falado aqui não seja de acordo com a sua vontade, mas que a sua vontade possa se manifestar, Pai. Mediante a mim que estarei passando esse estudo, estarei abrindo aqui a Bíblia e peço que o Senhor possa estar aqui, Pai, me instruindo, me orientando, que nada que eu falo não venha de acordo com a tua vontade, Pai, mas que eu fale aquilo que tu queres que eu fale. Esteja conosco, com o seu povo que aqui assiste esse vídeo, nos oriente, Pai, nos ajude a estar sempre buscando cada vez mais a tua palavra, estudando cada vez mais sobre ti e, consequentemente, Pai, estando cada vez mais próximos a ti, porque sabemos que logo vamos nos encontrar e sabemos que existem tempos difíceis e que só aqueles que realmente estão preparados conseguirá passar por esses tempos. Então, peço, Pai, que esteja conosco, nos oriente e nos guarde. É esse o meu pedido e agradeço por tudo, Pai, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Bom, eu vou começar com a Bíblia Peshitta. Eu peguei várias Bíblias para a gente fazer esse estudo, para que vocês possam, de certa forma, ver várias versões. Como vocês sabem, não sei se vocês sabem, né? Eu estou induzindo isso. Induzindo não, sei lá, né? Eu tô acreditando que algumas pessoas já estejam, de certo modo, buscando. E quanto mais atual é a Bíblia, pior é para entender, porque conforme foi avançando o tempo, atualizações e atualizações da palavra do Altíssimo, aí foi tendo mudanças nas traduções e quanto mais atual a Bíblia, pior é para estudar. Por isso eu peguei quase todas as Bíblias que tem aqui em casa para a gente fazer esse estudo, tá? Mas você pode acompanhar pela sua Bíblia. Bom, eu escolhi a Peshitta para começar porque Paulo fala algo muito interessante aqui. Ele fala assim, em 2 Coríntios 11, 13, ele fala assim, vamos começar pelo 12, 11, 12. Mas o que faço, continuarei fazendo, por contar a ocasião aos que buscam a oportunidade de serem considerados iguais a nós naquilo que se jactam. Porque esses são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que aparentam ser apóstolos de Cristo, e isto não é de se maravilhar, porque se mesmo Satanás aparentar-se ser mensageiro de luz, não é surpresa se também seus ministros aparentam ser ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Por que eu decidi ler esse versículo logo no começo?
porque nós não devemos acreditar naquilo que os obreiros, pastores, líderes religiosos falam. Nós temos que buscar na palavra do Altíssimo para ver se aquilo que eles estão falando realmente é o que a palavra assim diz. Porque muitos obreiros, mensageiros, né, que se diz levar a mensagem do Altíssimo, eles mais compartilham experiências espirituais, mas de uma certa forma tenta induzir por meio da emoção, sabe? Para que você acredita naquilo que ele está falando. Tem muitas pessoas que fazem cursos de linguagem, de como induzir as pessoas para acreditar naquilo que ela fala e não usa nada da Bíblia. É incrível. Eu vi alguns vídeos já de alguns pastores falando a respeito de dízimo, de oferta, e assim, eu fiquei assim tão pasma, porque eles não usam a Bíblia. Eles usam mais experiências pessoais, eles tentam de uma certa forma coagir as pessoas com histórias, assim, com coisas deles mesmo, sabe? É, não só experiências particulares, mas com palavras bonitas para induzir as pessoas a acreditar naquilo que eles falam. Mas só que a gente não tem que acreditar no que os homens falam. A gente tem que acreditar no que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra do Salvador, é a palavra do Criador. Então, assim, gente, não acredita no que o homem fala, certo? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o porquê do dízimo e quem realmente era permitido recolher este dízimo. Bom, primeiro, né? Eu falei primeiro. Quem que eram essas pessoas? Olha, tem muitos versículos. Eu separei aqui. Agora eu vou mudar de Bíblia. Agora eu tô indo para King James, tá? Eu vou tentar ler esses versículos, mas eu acredito que o vídeo vai ficar muito comprido. Então, assim, vocês, por favor, abram as suas Bíblias e estudem também, né? Alguns versículos que, se não der para poder ler tudo, porque eu acredito que o vídeo já esteja até grande pela introdução que eu dei, daí vocês podem estar estudando na casa de vocês, tá? Os que não derem para que eu leia aqui. Eu vou ler os mais importantes. Bom, primeiro, vamos lá. O povo, ele estava no Egito, certo? Gênesis, Êxodo, né? Vamos lá. E daí Moisés, mediante ao Salvador, é o libertador do povo, abre o mar, tira o povo do Egito, né? Faz todos aqueles sinais e prodígios por meio do Salvador. Acredito que você conheça essa história, né? Que está na Bíblia. E ele começa de um certo modo, purificar o povo, porque o povo estava dentro de uma nação idólatra, onde certamente muitas coisas eles haviam se esquecido, né, do que realmente era puro, do que realmente era o que o nosso Deus, Yahweh, o Deus eterno, ele traz pra gente como sinal de que somos o povo dele, né? Então, por sermos o povo dele, nós temos que dar o exemplo disso. E o povo, de certo modo, eles já estavam tanto tempo sendo escravos que algumas coisas eles esqueceram. Então, o que Moisés faz? Moisés ele vai trazendo ao povo novamente a vontade do Altíssimo, né? Vai colocando o povo no caminho do Altíssimo para que aquele povo se torne um povo exemplo, né? Que aquele povo se torne também um povo que purifica, tanto é que eles fazem guerras, né? Tiram os pagões e tudo mais, né? Então, o que acontece? Deus chama Moisés para o monte e ali passa as leis, né? Os 10 mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas ele passa muito mais para Moisés, porque realmente Moisés tem uma tarefa muito árdua, que é de estar fazendo com que aquela nação enorme entenda quais são os propósitos do Altíssimo. E os levitas, eles foi a tribo escolhida para fazer parte da tribo dos. Não é sacerdote, mas aqueles que cuidam do templo junto com os sacerdotes. Acredito que vocês saibam disso. E aqui em Deuteronômio 18, eu acho muito importante, do 1 ao 9,
fala o seguinte: o sacerdote, os levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e da sua herança. Por isso não terão herança entre seus irmãos. O Senhor é sua herança, como disse a eles. E isso será devido aos sacerdotes pelo povo, daqueles que oferecem um sacrifício, seja boi ou ovelha, e darão aos sacerdotes o ombro e as duas faces e o bucho. E ele dará também as primícias do teu grão, do teu vinho, do teu azeite, e a primeira tosquia de suas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tuas tribos, para que ministre o nome do Senhor, ele e os seus filhos para sempre. E se um levita vier de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde ele peregrinou, e vier com todo o desejo de sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, então ele ministrará o nome do Senhor teu Deus, como fazem todos os seus irmãos, os levitas, que ali ficam de pé diante do Senhor. Eles terão porções iguais para comer, além daquilo que resultar da venda de seu patrimônio. Quando chegares à terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendares a fazer conforme as abominações dessas nações, né? Não se entregará entre vós ninguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, ou que a questão de adivinhação e tudo mais. Mas o que está dizendo aqui em Deuteronômio 18? Que os levitas eles não tiveram parte nas divisões da terra. Todas as outras tribos tiveram parte, mas os levitas não. Eles foram escolhidos para fazer parte do cuidado com o templo. Então, assim, eles não tinham terra para poder plantar, nem tinha bois, nada, eles não tinham. Eles eram exclusivamente a serviço do sacerdócio, né? A serviço do templo, do tabernáculo naquela época, né? Por conta disso, os dízimos eles não eram dinheiro, mas existia dinheiro naquela época, certo? Alguns pastores falam: você tem que devolver o seu dízimo porque naquela época não existia dinheiro, eles não devolviam em dinheiro, né? E hoje em dia, você devolve em dinheiro, porque naquela época eles não tinham dinheiro, mas só que isso é mentira, tá, gente? Isso é uma mentira bem cabeluda, porque a Bíblia ela mostra que sim, existia dinheiro muito antes aqui de Moisés tirando o povo do Egito, muito antes lá com Abraão. Abraão já comprou uma terra quando Sara morreu e mostra o dinheiro da época que eu vou mostrar aqui também para vocês. E enfim, então os levitas, eles e o sacerdote, eles que tinham direito nos dízimos. E os dízimos, o que eram os dízimos? Os dízimos eram as primícias dos grãos, dos vinhos, do azeite, era também a parte das ovelhas, né? Era comida, o dízimo ele era comida, era para poder manter o templo e também manter todo aquele povo que cuidava do templo, que eram os levitas. Então, as tribos, certo? E a tribo de Levi era responsável por isso. Os levitas, eles moravam com o povo, assim, com as outras tribos, certo? Em Deuteronômio 16, fala assim, ó. 16:11 fala: E se alegrará diante do Senhor teu Deus, tu, teu filho, a tua filha, o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali colocar o seu nome. Daí no versículo 14 diz: E te alegrará em tuas festas, tu, teu filho, a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro da tua porta. Então a gente consegue enxergar que os levitas não eram igual aos pastores de hoje em dia, que tem uma casa, né, separada do povo, que muitas vezes tem tanta riqueza, assim, que enriquece, né, com o dízimo do povo, com o dinheiro do povo, que não está no meio do povo, assim, eles, de certo modo, são até separados do povo. E aqui os levitas, ele morava com o povo, no meio do povo, porque eles não tinham herança, então eles moravam ali com as outras tribos, entende?
Então já começa daí. Gente, dinheiro nunca foi dízimo, porque o homem ele corrompe com dinheiro. A Bíblia mesmo fala que o homem ele é corrompido por riquezas. Por isso que o dízimo nunca foi dinheiro. Bom, em Deuteronômio fala, em Deuteronômio 12, nossa, são tantos. 12:19. Aqui. 12:19 fala assim: cuida para que não desampares o levita enquanto viveres na terra. Então, assim, vocês podem ler do versículo 12 até o versículo 32, que está falando a respeito dessa parte de que o levita está dentro, ali dentro da casa das pessoas. Aqui, ó, no versículo 12 de Deuteronômio, fala assim: E vós alegreis diante do Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, porque ele não tem parte nem herança convosco. Entende? Então, o serviço do levita era exclusivamente voltado ao Criador, ao templo, a estar levando, no caso, as pessoas para mais próximo do Criador. Então, ele estava ali no meio do povo, ele não tinha nenhum tipo de riqueza, né? Coisa que a gente vê hoje em dia, né? E aqui, em Deuteronômio 12. Tá. Bom, é isso. Bom, se vocês querem estudar mais a respeito disso, anotem aí que eu vou falar todos os versículos que falam a respeito dos levitas em Deuteronômio, que é Deuteronômio 12:12, que eu já li, 12:19, 16:11, 16:13, 18:7 e 18:1 ao 9. Bom, agora vocês entendem que o porquê que existia o dízimo, certo? E para que servia o dízimo? O dízimo, ele servia para que o templo, né, o tabernáculo de Yahweh, do Altíssimo Eterno, tenha mantimentos. Para quem é esses mantimentos? Para as pessoas que cuidam do templo, os levitas, os sacerdotes, entende? Para isso que servia os dízimos, que não eram dinheiro. Aí as pessoas vão falar, né? Beleza, e aí? Mas eu quero que você me mostre que os dízimos, que já existia dinheiro naquela época. Então, a gente vai aqui, ó, pegar o quê? A Torá. Legal. Bom, na Torá, eu já deixei aqui separado Deuteronômio 14. Deuteronômio 14. Isso mesmo. Deixa eu só. Do 22 ao 29. Vamos lá. Certamente separarás o dízimo de todo o produto de tuas sementes, que o campo produzir no ano a ano, e o comerá diante do Eterno, teu Deus, no lugar que escolheu para lhe fazer, e habitar seu nome. O dízimo de teu grão, teu mosto e teu azeite, e os primogênitos do teu gado e do teu rebanho, para que aprendas a temer o Eterno, teu Deus, em todo o tempo. Se o caminho te for comprido, de sorte que não possa levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Eterno, teu Deus, para ali pôr o seu nome, pois te abençoará o Eterno, teu Deus, para teres produção abundante. Então o trocará por dinheiro, e atará o dinheiro em tua mão, e irá ao lugar que o Eterno teu Deus escolher.
E dará este dinheiro por tudo o que desejar a tua alma, por gado, ou por rebanho, ou por vinho velho, ou por tudo o que te pedir a tua alma, e comerá ali diante do Eterno teu Deus, e te alegrará tu e a gente da tua casa, e o levita que está em tua cidade não deixará de dar-lhe o teu primeiro dízimo, pois não tem parte nem herança contigo. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que aquela pessoa que estava longe do tabernáculo, do templo, né, naquela época, e assim, como que eles poderiam estar levando os dízimos do ano, que assim, existe também essa questão do dízimo anual e tudo mais. Estudando a palavra do Altíssimo, você vai encontrar, tá? Tem vários dízimos, sabe? Então, assim, esse dízimo anual, né? Como que eles iriam estar levando esse montante para o templo, se no caso eles morassem longe? Então, para que eles não levassem, nossa, aquele tanto de semente, bois, para uma viagem cansativa, então o que o Eterno orienta? Que eles vendam, né, por dinheiro, quer dizer, tem dinheiro naquela época, certo? Por dinheiro que eles vendam, e quando eles chegarem ali, né, próximo do templo, que eles comprem aqueles mantimentos e levem para casa, né, do Altíssimo, e ali eles vão comer, se alegrar, junto com o levita, né, no caso, e mostrando aqui para nós, mais uma vez, que existia dízimo e o porquê e o para quê que era o dízimo, né? Em Deuteronômio 22:19 diz o seguinte: e a multidão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai. Calma aí, e o multarão, desculpa, eu li errado, né? E o multarão em 6 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porque divulgou uma fama contra uma virgem de Israel, e lhe será por mulher, não a porá pedir por todos os seus dias. Aqui tá falando também na questão das leis, né, que o Altíssimo ele fala ao povo, e aqui tá falando exclusivamente da questão da virgindade e tudo mais, da mulher. Mas o porquê que eu abri aqui no versículo 22:19? Por quê? Porque tá dizendo aqui, ó, que multarão em 6 ciclos de prata. Então, quer dizer que existia dinheiro naquela época, certo? Bom, outro versículo. Nós vamos agora para Levíticos. Tudo na Torá, hein, gente? Tudo na Torá. Nós vamos em Levítico 27, 18 ao 19. Fala assim: e se depois do jubileu consagrar seu campo, o sacerdote calculará para ele o preço segundo os anos restantes até o próximo jubileu, e serão reduzidos da avaliação aos anos desde a consagração até o resgate. E se quiser remir o campo aquele que o consagrou, acrescentará a quinta parte do preço da avaliação do campo e ficará para ele. Então aqui ele vai fazer um cálculo, lógico que mediante o dinheiro, para poder estar fazendo a venda desse campo. Então assim, dinheiro. Bom, Levíticos 22:19 fala o seguinte: para que sejam aceitas conforme a vossa vontade, oferecei macho sem defeito e gado e cordeiro ou cabra. Todo aquele que tiver um defeito. Calma aí. Levítico 22. Desculpa, gente. É Levítico 22:11. Errado. Tá. E o sacerdote, quando comprar um escravo cananeu com o seu dinheiro, este comerá dela da santidade, e também os filhos da escrava nascida em sua casa, eles comerão do seu pão. Então aqui, ó, dinheiro novamente em Levíticos. Daí, eu separei aqui Gênesis, conforme eu já havia dito no começo do vídeo, quando Sara morre e Abraão, então, ele compra, né, um lugar para poder estar enterrando Sara. E ele compra por dinheiro. Bom, Gênesis 23:13. E falou a Efron na presença do povo da terra. Tá, eu vou começar do 12. E curvou-se Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Oxalá
tu me escutes, darei o dinheiro do campo, toma-o de mim, e enterrarei o meu morto ali. E respondeu Efron a Abraão, dizendo: Meu senhor, escuta-me. Terra de 400 siclos, peso de prata entre mim e ti. O que significa enterra o teu morto? Então aqui, ó, o ciclo é de prata é o dinheiro daquela época. Então assim, gente, quando algum pastor, algum líder religioso, né, que ao meu ver não tá falando a vontade de Deus mais nunca, como falar que, bom, naquela época não existia dinheiro e por isso que eles davam a semente do campo e tudo mais, vocês abram nesses versículos e toda a Bíblia fala a respeito disso, tá, gente? Eu só peguei alguns versículos, é só estudar a palavra do autismo que você vai encontrar. Então, assim, pega esses versículos e mostra pro seu pastor. Fala assim, nossa, olha só, eu encontrei aqui na Bíblia que existia dinheiro. E aí, como que é? Bom, vamos lá. Na aliança, no pacto restaurado, algumas pessoas falam assim, mas assim, depois da morte do Machia, né, os discípulos, eles continuavam nessa questão dos dízimos, das ofertas normal. Só não é falado no Novo Testamento, que é a aliança restaurada pelo Machia, porque o Novo Testamento foi escrito muito rápido. Gente, é o seguinte, vocês estavam lá para poder saber se foi escrito muito rápido? Na Bíblia, em Atos, fala que alguns livros no qual o apóstolo Paulo carregava, eles foram queimados, assim. Muitos, a gente tem a migalha da migalha mesmo. O que a gente tem aqui na palavra, nos manuscritos que está aqui nesse compilado Bíblia, agora nós vamos estudar na Bíblia judaica, tá? Completa. É pouco, assim, a gente tem pouca informação, tá? Então, assim, não dá pra gente afirmar muita coisa, se demorou ou não demorou. A gente não pode falar isso. Alguns estudiosos falam, ok, mas assim, bom, muita coisa se perdeu com o tempo, tá? Mas assim, vamos entender. Na aliança, onde havia os levitas, né, que cuidavam do templo e tudo mais, qual era o significado do tabernáculo, do templo? Eles apontavam para o Machia, certo? Aquele que iria tirar o pecado do povo, né? O nosso pecado, o sacrifício perfeito por nós, né? E Paulo, antes de entrar nessa parte, Paulo ele fala algo muito importante. Aqui em Hebreus 9, Hebreus 9, vamos começar do 11 até o 17, tá? Paulo fala assim, ó, mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que havia de vir por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção. Então aqui, ó, desde o versículo 9, vocês podem ler assim, tipo, do 1, leia o versículo inteiro, tá, gente? Assim, vocês têm que ler a Bíblia mesmo, para de ficar acreditando em tudo que o pastor fala. Bom, vocês começam ali no 9, versículo 1, Paulo está falando a respeito da aliança antiga, que é o templo, todo o sistema de sacrifício que envolvia ali entre os levitas e os sacerdotes, tá? Ele está dizendo sobre o sacrifício. Então, depois, no versículo 11, ele fala a respeito do sacrifício do Machia, que é Jesus, né? Que é o Yeshua HaMashiach. E ele fala assim que mediante esse sacrifício, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Por quê? Então eu vou ler, tá? Para que você entenda, ó. De novo, eu vou repetir. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, certo? Isto é, não desta construção. Eu marquei aqui toda a minha Bíblia. Bom. Nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar, no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós, certo? Então, assim, o sacrifício do Altíssimo, ele veio para tirar esse sistema sacrificial antigo, de bodes e ovelhas, do sacerdote ir lá e matar um cordeirinho, o sacrifício do Machia, ele acabou com esse sistema religioso, sabe? Não é um sistema religioso, com esse sistema de sacrifício. Acabou. Tá? Eu vou continuar lendo, ó. No versículo 13. Porque se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espargidos
sobre os impuros santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servir ao Deus vivo. E por isso ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte do homem. Do contrário, não tem força alguma enquanto o testador vive. Então, assim, quando o Mashiach veio e ele foi o sacrifício perfeito pelo nosso pecado, todo esse sistema de matar o cordeirinho, de purificar e tudo mais, levar os dízimos aos templos, acabou esse sistema, porque esse sistema apontava para o Mashiach. Se o Mashiach veio e cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir, que é isso que nós acreditamos, né? Se você se considera cristão, se você se considera o seguidor aqui da palavra, seguidor do Mashiach, você tem fé que ele veio e ele cumpriu todo esse papel. Se ele cumpriu todo esse papel, que é o que Paulo diz aqui, não tem mais sentido ter o templo para que faça toda a parte de sacrifício. Se o templo não tem mais sentido ter o templo, então dízimos e ofertas, assim, no caso, não existe mais. Porque não tem mais levita, não tem mais sacerdócio, não tem. Quem que é o sacerdote? Aqui, ó. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas, quem é o seu sumo sacerdote agora? É o Mashiach. E aqui mesmo, ó, abre a sua Bíblia em Hebreus, né, 7, fala a respeito de Melquisedeque, o rei de Salém, né? E vem dizendo aqui que o nosso sumo sacerdote é o Mashiach por ordem de Melquisedeque. Então, assim, por que que ele se tornou merecedor, no caso de ser o nosso sumo sacerdote? Porque ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o cordeiro sem mácula. Entende? Então, todo aquele sistema... Por favor, leia, tá? Hebreus 7 e vai. 7, 8, 9, vai em diante. Leia, vocês vão entender o que Paulo está dizendo. Ore ao Espírito do Eterno para que ele te oriente. Mas vocês vão entender que se o Mashiach veio e cumpriu tudo, não tem o porquê mais existir todo o sistema de sacrifício. Se não existe todo esse sistema de sacrifício, logo não existe mais os levitas, os sacerdotes, para fazer esses rituais que antes eles faziam. Então não existe mais dízimo. Por isso é que que o dízimo, lembre-se que era o campo, comida, levar lá para o templo, né? Não existe mais isso. Por isso que na aliança restaurada, no pacto novo, no novo pacto, vocês vão ver que o que existe ali não é dízimo, gente. O que existe ali é oferta. E para que é essa oferta? Esta oferta é para estar levando o evangelho para os pagãos, para as nações, entendeu? É uma forma de estar estendendo, né, a palavra do Altíssimo, o Mashiach que veio e morreu por nós. Então, assim, como que as outras pessoas vão saber desse sacrifício perfeito? Como? Então, o que que acontecia? Os apóstolos, Pedro, João, né? Na Bíblia judaica completa chama João de Yohanan, né? Yohanan, Paulo, né? O que que eles fazem? Eles são missionários, eles viajam, eles levam a mensagem. E eles levam as mensagens, eles fundam comunidades messiânicas, assim. Na Bíblia King James, usa o termo igreja, né? Na Bíblia judaica completa, o termo é comunidade. Eles se reuniam, certo? Em casas. Gente, não importa o lugar, o que importa são as pessoas, assim. Não era uma igreja como a gente vê hoje em dia. Quando fala igreja, nós somos a igreja. Por isso que aqui, ó, em Tiago, ele fala sobre a religião verdadeira. Tiago 1, 26. Alguém que se considera observante da religião e não controla a sua língua está enganando a si mesmo e a sua observância não vale nada. A observância religiosa de Deus, o Pai, considera pura e irrepreensível esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar ser contaminado pelo mundo. Então, assim, o que é a religião verdadeira? A religião verdadeira é aquilo que nós fazemos pelo nosso próximo, é quem nós somos.
Lógico que é muito interessante e válido a gente se reunir para estudar a palavra, porque era isso que as comunidades messiânicas, né, que aqui a Bíblia Judaica Completa fala, as comunidades faziam, eles se reuniam, e lógico que Paulo fala também a respeito dos anciões, né? Porque tinha toda uma parte de organização que ele estava tentando fazer para que não tivesse tanta assim discordâncias dentro do povo. Porque assim, por que Paulo escreve as cartas dele? Justamente para poder orientar essas pessoas que estavam longe dele, porque ele estava levando o evangelho a outras nações. Então assim, ok, o assunto é longo, né? Mas eu vou me limitar na questão das ofertas no Novo Testamento, né? Bom, vamos lá, acabei me empolgando. Primeiro, eu vou abrir aqui a mais importante que muitos pastores falam, né? Mas só que eles não lêem inteiro, né? Assim, 1 Coríntios 9, do 1 ao 22, fala o seguinte: Não sou livre? Não sou emissário do Machia? Não vi Yeshua, nosso Senhor? Não sois vocês mesmos o resultado do meu trabalho do Senhor? Ainda que para outros eu não seja emissário, ao menos para vocês eu sou. Vocês são a prova viva de que sou emissário do Senhor. Esta é a minha defesa quando as pessoas me testarem. Não temos o direito de receber comida e bebida? Não temos o direito de levar conosco a esposa crente, como o fazem os outros emissários, bem como os irmãos do Senhor? E Kefa é Paulo, Pedro, tá? Ou somente eu e Barnabé, somos obrigados a continuar trabalhando para nossa manutenção. Ou seja, eles trabalhavam para a manutenção deles mesmos, né? Vocês já ouviram falar de algum soldado que paga suas próprias despesas? Ou de algum fazendeiro que plantou uma vinha e não comeu do seu fruto? Quem pastoreia um rebanho nem toma do teu leite? O que digo não se baseia apenas nas autoridades humanas, porque a Torá diz a mesma coisa, porque na Torá de Moshe está escrito: não amordece o boi enquanto ele pisa os grãos. Se Deus se preocupa com os bois, tudo mais que ele o diz é por nossa causa. Sim, isso foi escrito a nosso favor e significa o que era e o que debulha deve trabalhar com a esperança de participar da colheita. Se plantamos entre vocês sementes espirituais, será muito se colhemos algo material da sua parte? Se algumas pessoas têm direito de serem sustentadas por vocês, nosso direito não é maior? Nós, porém, não usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não obstruir de nenhum modo as boas novas a respeito do Messias. Vocês não sabem que quem trabalha no templo recebe o alimento do templo? Aqui ele está falando a respeito dos dízimos, né? E quem serve no altar partilha do sacrifício das ofertas ali? Lembra do sistema anterior que os levitas e os sacerdotes, eles moravam, né, estavam ali próximo do templo e eles eram participantes dos dízimos, ou seja, dos grãos, da comida, né, que as outras tribos, eu já expliquei, né, no começo do vídeo. Então, aqui, Paulo está falando a respeito disso, ó. Então, da mesma forma, o Senhor ordenou que quem anuncia as boas novas, que seja sustentado por elas. Daí, alguns pastores leem isso e acabam aqui, né? Mas só que Paulo continua, olha só, no versículo 15 ele fala assim: Mas eu não usei nenhum desses direitos, porque prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Pois não posso me orgulhar apenas por anunciar as boas novas. Eu o faço por uma compulsão interior. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Porque se eu fizer espontaneamente, recebo recompensa. Mas se eu fizer de má vontade, ainda o faço, apenas porque me foi confiado nesta tarefa. Portanto, qual é a minha recompensa? Apenas esta. Ao anunciar as boas novas, eu as apresento gratuitamente, sem usar os direitos que me competem.
Então, assim, o que Paulo está falando aqui? Que ele pode ter o direito de estar recebendo ajuda, né, das comunidades messiânicas para poder estar levando o evangelho. Ele tem esse direito, né? Ele pode ter esse direito. Ele até fala que Kefa compartilhava desse direito, mas só que ele não vai fazer isso. Por que ele não vai fazer isso? Porque é a obrigação dele levar o evangelho. Então ele não compartilha desse direito. Ele faz isso porque é o dever dele. E Paulo, ele ainda continua falando em Hebreus, em Hebreus, não, vamos para Filipenses, tá? Filipenses 4, 15 e 18. 4. Ó, vocês filipenses sabem que nos primeiros dias do meu trabalho, propagando as boas novas, quando deixei a Macedônia, nenhuma congregação partilhou comigo na questão de dar e receber. Apenas vocês. Na verdade, em Tessalônica, quando necessitei de ajuda, vocês o mandaram 2 vezes. Então, o que ele está falando? Que naquele momento ele estava precisando de ajuda e a igreja de Macedônia ajudou ele financeiramente. Então ele está dizendo que sim, ele já usou dessa ajuda das comunidades, né, das igrejas, né, da comunidade messiânica. Então ele usou dessa ajuda. Mas o que ele fala também? Quer ver? Ó? Em 1 Tessalonicense 1:9, Paulo diz o seguinte: porque eles mesmo continuam a dizer a respeito das boas novas recebidas da parte de vocês e sobre como abandonaram os ídolos e voltaram para o único e verdadeiro Deus vivo, a fim de servi-lo. Calma aí. 1 Tessalonicense 1:9, isso mesmo. Pelo aprendimento de Deus do céu. Tá, eu acho que essa eu marquei errada, esse versículo, mas só que eu marquei outra aqui que é 2 Tessalonicense 3:8. Deixa eu ver se esse eu marquei certo. Ó, não aceitamos alimento de ninguém sem pagar por eles. Ao contrário, trabalhamos e o fizemos arduamente dia e noite para que não tornemos pesados a nenhum de vocês. Então, aqui o que ele está falando, eu vou até procurar qual é o versículo que aqui na minha Bíblia King James eu anoto tudo, eu tenho uma facilidade maior para encontrar. Então, o que Paulo está falando ali? Que ele trabalhava para não ser um peso para as pessoas. Então, assim, ele, lógico, teve momentos que ele precisou da ajuda dos irmãos da Macedônia, né, que ele fala, mas só que ele não usava desse direito como sendo algo obrigatório, porque ele trabalhava também para se manter. Mas a gente sabe muito bem como foi a história de Paulo. Teve momentos que ele estava sem nada mesmo, porque ele fala, né, que todas as coisas ele passou por meio do evangelho. Então ele sabe o que é ter muito, sabe o que é ter pouco. E teve momentos que ele não tinha nada, e nesses momentos que ele não tinha nada, as igrejas, as comunidades ajudavam ele, mas só que sempre que ele podia, ele trabalhava para se sustentar. Então, aqui, ó, 1 Tessalonicense, eu tinha, 2:9, eu tinha colocado 1:9 aqui, não é 2:9. Fala assim, ó, porque bem vos lembrai-vos, irmãos, de nosso trabalho e dor, porque trabalhamos noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós. Vós pregamos o evangelho de Deus. Então, assim, o que ele está falando? Que ele trabalhava de dia e de noite para não ser peso para aquelas pessoas. Então, assim, né? Quando alguns desses emissários de Cristo, né, desses pastores falam a respeito do Novo Testamento, que eles podem, a respeito de dízimo, que eles são os levitas, já começa aí, eles são os levitas? Gente, não são os levitas. Tipo, primeiro que Paulo era da tribo de Benjamim,
Sabia disso? Em Atos fala. Não é a tribo de Benjamim, nem ele é levita, ele tá levando a mensagem, não tá? Então, né? E eu acredito que Pedro, Kefa, eu não posso dar certeza, sabe? Mas talvez ele era da tribo de Judá, assim, o Machia era da tribo de Judá, então, assim, nós sabemos que houve a divisão das tribos, né? Na aliança antiga mesmo, teve a divisão das tribos. E a única tribo que ficou em Jerusalém, em Israel, foi a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi. As outras tribos, José, a tribo de José, que era Efraim, Manassés, a tribo de Rubens, todas essas outras tribos, que são 12, elas foram dispersas no mundo. Então, assim, hoje em dia é muito difícil de você saber qual tribo que você faz parte, mas você faz parte de alguma tribo, provavelmente. Enfim, vamos continuar o assunto que vai longe nessa essa conversa, eu me empolgo muito. Bom, aqui em Hebreus 9, do 8 a 11, fala o seguinte, ó. 9, 8, deixa eu achar aqui o 8. 8, cadê você? 8, tá aqui. Por esse arranjo, a Ruach Hadodesh mostrou que enquanto a primeira tenda estivesse em pé a caminho para o lugar sagrado, permanecia fechado. Isso simboliza a era presente, indicando que a consciência da pessoa que desempenha o serviço não pode se alcançar pelas ofertas de sacrifícios realizados, porque essas práticas envolviam apenas comidas e bebidas e diversos tipos de lavagens cerimoniais, regras concertantes da vida exterior imposta até o tempo em que Deus reformulou toda a estrutura. Então, aqui o que Paulo está dizendo, gente, leia a Bíblia, ó. Em Hebreus 9, aqui, Paulo está falando que antes eles recebiam comida, bebida e diversos tipos de lavagens cerimoniais. E que assim, isso aqui ele está falando a respeito do templo, da antiga aliança. Porque depois ele fala, ó, regras concernentes à vida exterior, impostas até o tempo em que Deus reformulou toda essa estrutura. Como que Deus reformulou toda essa estrutura cerimonial? Que é nessa questão do templo, ofertas e dízimos, que, como a gente já falou, é grãos e comida. É aqui Paulo falando. Quando o Messias apareceu como Kodesh Kodol, que é o sacerdote, das coisas boas que já estão acontecendo, então, por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, isto é, ele não pertence ao mundo criado, ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. Então, o que aconteceu de novo, Paulo aqui falando, antes da aliança anterior, existia a tenda, né, da congregação, tal, o templo, né, fazia essas cerimônias, tinha os dízimos que ele está dizendo aqui, ó, por meio de comidas e bebidas, diversos tipos de cerimoniais, e isso era a aliança anterior. Quando o Mashiach apareceu, ele se tornou o nosso sacerdote, né, o nosso sumo sacerdote, por meio do sacrifício dele. Por meio desse sacrifício do Mashiach, ele está numa tenda maior e perfeita, na qual não foi construída por mãos. Então ele está falando aqui o que? Do mundo espiritual. E ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. Então, gente, mais claro que isso não dá, né? Mas beleza. Aí, vamos lá em Atos, certo? Essa daqui é pra mim, assim, gente, aqui é bom, hein? Ó, em Atos 4, 34, tá, 34 em diante, tá falando a respeito das comunidades messiânicas. Tá falando também de como que eles ajudavam uns aos outros, como que era o sistema assim de igreja, vou usar o termo igreja, mas sabemos que nós somos a igreja e que nós podemos sim nos unir para poder estudar a palavra. Era assim que eles faziam, certo? A única coisa é que não era uma estrutura capitalista, entende? Não era. Eles ajudavam uns aos outros. Aqui em Atos mostra isso. Vamos lá, Atos 4, 34 em diante. Nenhum deles era pobre, porque as propriedades de terras ou casas as vendiam e entregavam o valor correspondente aos emissários para fazer a distribuição de cada um de acordo com a sua necessidade. Portanto, Yosef, que é a quem o emissário chamava Barnabé, que significa o exortador, um Levi,
procedente de Chipre, vendeu um campo de sua propriedade e trouxe dinheiro aos emissários. Então, o que eles faziam? Eu tenho propriedades, né? Sou uma pessoa que tem recursos financeiros. E tem uma pessoa aqui do meu lado que ela é pobre, sabe? Ela é minha irmã de fé. Então, assim, eu não vou deixar ela passando necessidade. Lembra ali que a gente leu em Tiago que a verdadeira religião é essa? É ajudar os órfãos e as viúvas? E é isso que eles faziam. E é isso que a nova aliança restaurada está dizendo. Essa é a essência da aliança nova restaurada pelo Mashiach. Ajudar ao próximo, entende? Aí, aqui, ó, alguns pastores falam da história de Ananias e Zafira, né? Vamos entender a história de Ananias e Zafira. Atos 5. Havia ali um homem chamado Ananias, a qual, acompanhado de sua mulher, Zafira, né? Aqui na Bíblia judaica completa, o nome dele é Hanayam, e o nome da mulher é Shapira, vendeu uma propriedade e, com o consentimento dela, reteve parte da quantia para si mesmo, apesar de ter trazido o restante aos emissários. Então Kefa disse: por que o adversário enche o seu coração a ponto de você mentir ao Juan Hadesh e manter consigo parte do dinheiro recebido pela terra? Antes de vendê-la, a propriedade era sua. Depois de tê-la vendido, o dinheiro era seu para o seu uso, como lhe aprovesse. Portanto, o que fez decidir por isso? Você não mentiu aos seres humanos, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Yanhayan caiu morto, e todos os que ouviram falar no assunto ficaram aterrorizados. Jovens enrolaram o corpo dele em um lençol, carregando para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua mulher se aproximou sem saber o que tinha acontecido. Kefa lhe perguntou: diga-me, é verdade que vocês venderam a terra por qual preço? Sim, ela respondeu. Isso foi quanto nos pagaram por ela. Kefa, porém, retrucou-lhe. Kefa é Pedro, tá, gente? Eu acho que eu já falei isso, né? Mas enfim. Por que vocês conspiraram para tentar o Espírito do Senhor? Ouçam, o homem que sepultou seu marido está à porta. Eles a levará também. Ela caiu morta aos pés dele instantaneamente. Os jovens entraram e as encontraram morta. E eles a levaram e sepultaram ao lado do seu marido. Como resultado disso, um grande temor caiu sobre a comunidade messiânica e também sobre todos os que ouviram falar nesse respeito. Enquanto isso, daí vai falando a respeito. Então, gente, olha só. O que aconteceu aqui? Por que eles caíram mortos? Kef é bem claro, porque eles mentiram. E aqui não tá falando nada de dízimo, não tá dizendo assim que tipo eles venderam e a 10ª parte eles tinham que entregar aos emissários. Não, aqui a gente tá falando a respeito de oferta. Eles decidiram vender e dar o dinheiro para os apóstolos, era uma doação. Mas, lógico, a Bíblia sempre fala, né, que o dinheiro corrompe o homem. Então, eles venderam e eles falaram para Pedro que era um outro valor, eles entregaram outro valor, eles mentiram. E esse foi o pecado de Ananias e Zafira. Eles prometeram algo, não cumpriu esse algo e mentiu para Pedro. Por conta disso, eles morreram, porque eles mentiram, assim, tipo, eles não estavam sendo obrigados a entregar, eles fizeram uma oferta, eles quiseram ofertar aquela terra. Tanto é que aqui em Atos 4 em diante, leiam a Bíblia, vocês vão ver que eles faziam dessa forma. A comunidade messiânica era para um ajudar o outro e, claro, consequentemente, ajudar também os apóstolos para levar o evangelho às outras nações, porque esse é o propósito do evangelho, esse é o propósito de nós até mesmo, de estar levando o evangelho. Essa é a essência do novo pacto, e o nosso sumo sacerdote não é homem, o nosso sumo sacerdote é Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Mashiach, ele é o nosso sumo sacerdote. E os pastores não são levitas, eles nem sabem de qual tribo eles são, eu não sei de qual tribo eu pertenço, você não sabe de qual tribo você pertence, mas eles não são levitas, certo? Então, assim, o dízimo, ele nunca foi dinheiro, ele era comida, ele era frutos, né? Comida, questão de levar também os mantimentos,
cordeirinho, certo? Era comida. No Novo Testamento não existe dízimo, assim, quem me mostrar no Novo Testamento, na aliança restaurada pelo Machia, mostrar falando a respeito de dízimo, eu vou dizer que eu estou errada, mas assim, eu estou estudando muito a Bíblia. E, gente, eu não encontrei porque não tem mesmo. Assim, se o Machia é o nosso sumo sacerdote, trata-se de um templo, né? Uma tenda espiritual, não feita por mãos humanas, assim como Paulo falou. Então, assim, como que você vai dar o dízimo pro Machia? Como, gente? Não tem como, certo? Então, se para você poder fazer isso, o que o próprio Machia diz na palavra dele? Que quando você ajuda o seu próximo, quando você ajuda o pobre, o necessitado, você está ajudando ele também. Então, essa é a forma de você retribuir, entende? Essa é a forma. Não é você pegar o seu envelope de dízimo e dar para um pastor, gente. Isso não tem lógica nenhuma. A Bíblia não fala nada disso, entende? Estuda a palavra do Altíssimo que você vai encontrar a verdade ali. Sabe? O que a gente tem hoje em dia são empresas com o nome de igrejas, entendeu? Por quê? Porque o lugar não é importante, gente. Não é importante. Você é a igreja. É para você fazer o bem, entende? Não é pra, nossa, você colocou o dinheiro ali no envelope e, nossa, eu tô com a consciência tranquila, agora eu vou pra casa e tem lá o pobre necessitado precisando de você. Não, não, já entreguei o dízimo, já fiz a minha parte. Não é assim, entendeu? A salvação, ela pertence àqueles que seguem as escrituras, guardam os mandamentos, conforme diz em Apocalipse, e têm a fé em Jesus. E o que significa isso, ter a fé em Jesus? É acreditar que ele é o Machia. Se você acredita que ele é o Machia, ele foi o sacrifício perfeito. Se ele foi o sacrifício perfeito, não existe mais ritual de sacrifício, porque o véu se rompeu ali, o templo acabou, não existe todo o sistema de sacrifício. Se não existe todos os sistemas de sacrifício, não tem levita, não tem sacerdote, porque quem é sacerdote agora é Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, certo? Ele é o sumo sacerdote e ele que está intercedendo por nós. O sangue dele que lava os nossos pecados, não mais o sangue de ovelhas, não mais o sangue de, sabe, não de cordeiro. Entende? É isso que a Bíblia diz, certo? Sobre o tempo, tem muitas coisas que a palavra do Altíssimo fala, mas isso é algo para outro estudo, né? Então, assim, gente, eu acredito que mais clara do que isso, difícil, né? Tentei, assim, trazer para vocês, né? Várias versões, como eu mostrei aqui, li em várias versões para vocês. Mas qual que é o meu recado? Estudem a Bíblia. Não vai pela cabeça de pastor, sabe? Que apela pro sentimentalismo. Nossa, se você entregar tanto para a igreja, Deus vai abrir as bênçãos, vai cair. Gente, isso tudo é capitalismo. Sabe? Você acha que o seu dízimo vai para onde? Você está sustentando uma empresa. Essa é a verdade. Você está sustentando que os levitas, eles viviam no meio do povo. Sabe por quê? Para não ser a questão de ser algo corrompido. O dinheiro corrompe o homem, entende? Os levitas eram simples, eles cuidavam do templo. Lá antes, na aliança anterior, entendeu? Agora não existe mais levita, não existe mais o templo. Acabou todo esse sistema de sacrifício, como eu já disse várias vezes. O Machia que tá fazendo a intercessão, intercedendo por nós, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa, né? Estudem a palavra, assim como diz, estuda a palavra, a verdade vos libertará, e o meu povo perece por falta de conhecimento, infelizmente, né? Para de acreditar no homem, tá, gente? Estudem a palavra. Esse é meu recado. Beijo, fiquem com o Altíssimo, o Eterno, que a Yahushua HaMashiach esteja com você e que o Eterno te oriente, tá? E que bênçãos caiam em sua vida.